Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos amigos e amigas, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje nós vamos dar início ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos estudar o capítulo número 1. Esse livro ele é um dos livros mais importantes da história da humanidade e também dentro da Escritura Sagrada, porque ele conta como se deu início à igreja cristã. Portanto, louvemos a Deus por termos em nossas mãos esse livro maravilhoso. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós temos que levar em consideração que ele é uma certa continuidade dos evangelhos, porque os evangelhos, eles tiveram atentos a explicar para nós a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus Cristo. Agora o livro de Atos, ele propõe para nós esse mesmo tema, os ensinamentos de Jesus, porém, como que se deu continuidade através dos apóstolos de Cristo. Sempre lembrando que o Espírito Santo está sempre presente com os apóstolos, Jesus está sempre presente também, porque o livro ele é cristocêntrico, apresenta Jesus do início até o fim. O autor deste livro é o mesmo que escreveu o terceiro evangelho. É o médico que pesquisou, fez uma pesquisa histórica maravilhosa para escrever o seu primeiro volume, que é o Evangelho. E depois de ter feito esta pesquisa, depois de ter passado a conhecer muito sobre Jesus Cristo, ele escreve então o segundo volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí sim nós temos, de acordo com a sua narrativa, que ele se envolve em algumas das histórias, das narrativas que ele conta, nós temos certeza que ele esteve presente então nesses momentos das viagens dos apóstolos. A primeira, ele foi pesquisador, ele ouviu daqueles que viram Jesus. Agora, na segunda, que é o livro de Atos, ele também participou da história. Então, Lucas, ele faz parte da história da igreja cristã, quando ele participa dos Atos dos Apóstolos. E podemos afirmar que o livro ele se preocupa em mostrar como que a igreja iniciou as atividades na vida dos apóstolos, né? E como também a igreja deu início para pregar o evangelho, levar Cristo para todos. Quanto à data, não tem dúvida nenhuma que foi escrito ali entre 60 e 62. E o autor, como nós já afirmamos, não tem também nenhuma dificuldade. Todos os pesquisadores atribuem ali para Lucas. Aí eu volto a ressaltar a todos que é importante olhar para este livro, registrando a obra de Jesus Cristo, no início lá nos evangelhos e agora através dos feitos dos apóstolos. Até alguns comentaristas bíblicos, eles gostam de chamar este livro de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele sempre está presente na vida dos apóstolos de Jesus. Quanto ao local onde ele foi escrito, os apóstolos eles viajaram muito, fizeram muitas viagens missionárias, pregaram a palavra de Deus em muitos lugares. Então nós podemos dizer que foi escrito nesses lugares onde eles andavam, por Roma, Éfeso, Antioquia. Eu gosto até de dizer isso porque mostra para nós que a igreja ela estava em movimento e o local também em movimento onde foi escrito este livro. Ressalta para nós que o livro de Atos, ele procura comunicar esse dinamismo dos apóstolos, a dinâmica da igreja, né? As viagens missionárias, as perseguições que a igreja sofreu, que a igreja ainda sofre. Então, o livro de Atos é um livro que comunica para todos nós a vida, muito movimento na igreja cristã.
E é assim que a igreja surgiu. A igreja surgiu de uma forma dinâmica. E o autor, Lucas, ele faz questão de expressar tudo isso. Também quero destacar que o livro de Atos, ele faz questão de introduzir o apóstolo Paulo no cenário da igreja. O apóstolo Paulo, ele é apresentado aqui no livro de Atos como que se deu a sua entrada na igreja cristã. Quando você lê outras cartas do apóstolo Paulo, ele está ali, ele está na igreja, está ali registrado na Bíblia. Mas aqui, graças ao autor Lucas, ele registra muito bem a entrada deste importante missionário, homem de Deus, o apóstolo Paulo. Volto a dizer que o livro ele é cristocêntrico. Ele apresenta Jesus do início até o fim da obra. Embora seja uma continuidade da obra de Jesus, ele nos apresenta essa história de Jesus, seus ensinamentos, como que ela deu continuidade através dos feitos destes grandes homens. E nós temos aí também esse grande homem de Deus, Lucas, que foi registrando, escrevendo, ele fez parte dessa história, então, com as suas narrativas. Atos também quer fazer uma transição do mundo judaico para o cristianismo gentílico, ou seja, a igreja, ela sai dali de Jerusalém e ela vai para o mundo gentílico, Cristo para todos. E o autor aqui, Lucas, ele faz questão de registrar como que se dá essa transição do mundo judaico para o mundo gentílico. Isso nós vamos ter oportunidade de ouvir através dos estudos aí dos próximos capítulos. E é interessante que o autor, o Lucas, ele se envolve com essa narrativa. Ele conta a história da igreja, mas ele conta também a própria história da vida dele. É isso que é interessante destacarmos. Então, isso mostra um certo método historiográfico, né, que era muito comum lá na época dele. O nome Atos dos Apóstolos, ele não é original, esse nome do livro. É bem provável que ele tenha sido atribuído no 2º século, pelos pais da igreja. A patrística, né, quando estudamos a respeito dos pais da igreja, ali o seu início, aponta então que quando eles foram formar o cânon, eles deram este nome. É um nome muito próprio, né? Atos dos Apóstolos, os feitos dos apóstolos. Apesar de alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos gostar de atribuir outros nomes, por exemplo, Atos do Espírito Santo, seria interessante colocar Atos do Espírito Santo e Atos de Jesus Cristo também, né? Mas nós ficamos aí com a escolha dos nossos pais. Quando formaram o cânon, eles deram este nome, que é um nome maravilhoso, Atos dos Apóstolos. Também nós podemos lembrar o destinatário. É de ampla aceitação que Lucas tenha sido o autor e é de ampla aceitação também quem é o destinatário, porque está registrado no epílogo do livro de Lucas, lá no Evangelho. No começo do Evangelho, está bem explicado para quem que ele escreveu esse livro. E quando lemos também o início, ali no capítulo 1 de Atos, de novo está ali registrado o destinatário. Então eu vou fazer a leitura aqui para nós do Lucas capítulo 1, onde vamos ler o epílogo que mostra quem é o destinatário. Acompanhe comigo esta leitura. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo,
desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas, capítulo 1, versos 1 até 4. Esse é o epílogo, o início ali do livro do Evangelho de Lucas. E nós temos também, no início do livro de Atos, registrado: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Percebe? Então, nós não temos nenhuma dúvida, nenhum problema em dizer que o destinatário é o Teófilo. Esse nome Teófilo, ele significa amigo de Deus. Isto certamente não é um mero simbolismo. Alguns gostam de dizer que é um simbolismo, mas não. É uma pessoa real, alguém conhecido pelo autor. Mesmo que haja alguma discordância, da finalidade, para que ele escreveu esse livro, nós podemos afirmar assim, que ele escreveu para o Teófilo, e com a intenção de que o Teófilo levasse, divulgasse essa palavra para os gentios. E é o que realmente aconteceu. Teófilo teve esse trabalho de espalhar essa mensagem. Então, graças a esse trabalho, nós também temos aqui em nossas mãos essa palavra do nosso Deus. Quero fazer alguns destaques sobre o propósito do livro e também destacar alguns versículos aqui do capítulo número 1. Primeiro, o grande propósito do livro, além de registrar o ministério dos apóstolos, ele dá uma grande ênfase a dois servos de Deus. O Pedro, que vai do capítulo 1 até o 12, e depois do capítulo 13 até o final, o apóstolo Paulo. Então, esses dois servos, eles têm aqui um destaque muito especial. Eles foram homens que Deus levantou para cumprir o seu plano. Outros apóstolos também foram mencionados, mas, claro, de uma maneira periférica. Assim, os pais da igreja, eles preferiram, então, chamar o livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo que alguns gostam de falar que é Atos do Espírito Santo, porque ele sempre está ali em movimento junto com a igreja, impulsionando a igreja, conforme registra o autor. Lucas, ele registra lá no capítulo 2 a ação do Espírito Santo naquele momento do Pentecostes, onde muitas pessoas gostam de destacar também, que é dado ali o início da igreja cristã. Também quero destacar um dos grandes propósitos do livro, que é comentado pelo pastor Johannes Rothman. Ele diz assim que esse livro é um dos documentos mais importantes que já se escreveu na história da humanidade. Sem esse livro, nós não saberíamos quase nada dos primórdios do cristianismo. E também não saberíamos muito a respeito da vida deste grande homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Muito bem. No capítulo 1, nós temos ali o epílogo, que nós já lemos, ele apresentando o seu destinatário, que é o Teófilo, mas também temos um versículo muito importante, que é o versículo 3, que eu faço questão de destacar para nós. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Temos aqui o registro da ressurreição. Lucas coloca essa ênfase muito especial no relato da ressurreição como sendo uma demonstração tanto do chamado e da divindade de Jesus, quanto ao fato da ação de Deus no mundo, que após a ressurreição de Jesus, esta mensagem é levada a todos e todos os que creem recebem, então, a vida eterna, a salvação eterna.
E é importante também destacar, porque era um momento ali em que as pessoas queriam mentir, queriam esconder esta ressurreição. Os homens, as mulheres que foram testemunhas da ressurreição de Jesus, estavam sendo obrigados a ficarem quietos, mas eles não ficaram, eles testemunharam a respeito desta verdade. Até surgiu ali algumas ideias, algumas mentiras de que o corpo de Jesus teria sido roubado, sequestrado, mas não, Jesus de fato, ele ressuscitou. E o historiador aqui, o autor, o Lucas, ele faz questão de deixar isto bem registrado, para todos nós termos esta certeza que Jesus realmente, ele ressuscitou. E também quero destacar aqui no capítulo 1, o versículo número 11, onde está registrado assim: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Após Jesus ter subido aos céus, os anjos do Senhor, como sempre trazendo as boas notícias de Deus, anunciaram que o Cordeiro de Deus, ele vai voltar. Do mesmo modo que ele foi visto subir aos céus, todo olho verá Jesus voltando, exaltado para o dia do juízo final. Também é algo maravilhoso que está aqui registrado, esta promessa da vinda do Filho de Deus. Quero concluir esta nossa reflexão olhando para o terceiro bloco, onde fala da escolha de Matias. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro, que se levantou, tomou uma certa liderança naquele momento em que eles estavam orando, estavam ali aguardando o cumprimento das promessas de Jesus, da vinda do Espírito Santo, e eles tiveram ali a primeira assembleia dos discípulos. E o assunto desta assembleia era preencher o lugar deixado por Judas. Veja, foi um processo democrático, foi um processo sem manipulação de grupos, sem a manipulação de cabeças, de líderes. O apóstolo, ele foi escolhido, e esse apóstolo, ele deveria seguir algumas recomendações, ou seja, a principal delas, ter sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus e principalmente da ressurreição de Jesus. Então nós devemos considerar muito este fato, porque hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que auto-intitulam-se apóstolo, mas nós temos com base bíblica e base histórica de que os apóstolos que são registrados na Escritura, eles são pessoas que tinham critérios para serem chamados, intitulados, pessoas que estavam vendo de maneira ocular o ministério de Jesus e principalmente a sua ressurreição. Quero ainda concluir este momento lembrando o versículo 8, que eu considero muito importante. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto, ele é um momento decisivo para a igreja. Jesus não estaria mais ali com eles, visivelmente. Então, os discípulos, eles foram convidados por Cristo a assumir o seu trabalho, levar o evangelho a todas as pessoas. E Jesus prometeu o envio do Espírito Santo, e ele cumpriu. O Espírito Santo veio e deu a eles coragem para anunciar a palavra de Deus. Então, concluímos dizendo assim: tenhamos a exemplo deles, esta vontade, este amor pela igreja, de levantar a nossa tímida voz e anunciar com coragem que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, o único caminho que conduz ao Pai, que Ele é o cabeça da igreja e que com Ele nós viveremos eternamente lá no céu. Que Deus abençoe a todos nós,
podermos responder à nossa sociedade que tanto procura por amor, que tanto procura por justiça, que tanto precisa de Jesus. E na palavra de Deus, nós temos todas essas respostas. Na palavra de Deus, nós podemos ajudar o nosso próximo, ajudar a nossa sociedade, que clama por amor, mas não conhece esse amor, que clama por justiça, mas não sabe onde encontrá-la. Se nós conseguirmos apenas uma só alma, mostrar o amor, mostrar a justiça, mostrar a salvação, já é uma grande festa lá no céu. Bons estudos, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.